Podcast Literatura e Cosmologia Afro-Brasileira. Organização: Podcast Leove, Literatura e Outras Viagens. Apresentação: Kátia Nascimento. Siga-nos nas redes sociais: Podcast Leove e Oficina Literária.km. Rainha das ondas, sereia do mar. Saudações literárias a todas e todos os estudantes ou amantes de literatura. Esse é o nosso podcast Literatura e Outras Viagens, o LEOV. E aqui estamos no terceiro episódio da quarta temporada Literatura e Cosmologia Afro-Brasileira, especificamente falando de Umbanda. Muito bem, vamos chamar ela. E aí, Kátia, tudo bem? Oi, Eduardo, tudo bem? E aí, Kátia? Tá muito frio aí para tua banda aí? Para minha banda tá... Até que não tá frio hoje, né? Curitibano não Mas sente tranquilo. frio assim. Não sente frio, né? Eu vou ler uma coisa aqui Por... primeiro, tá? Para começar. Sim. A poesia que faço não é a melhor do mundo. Não é a melhor do meu país, nem da minha cidade, tampouco do meu bairro. A paupérrima poesia que faço não é sequer a melhor que se faz em minha rua. Esta minha minúscula, descolorida, reles e desprezível poesia é somente a melhor que consigo fazer. Não discorre sobre glórias ou conquistas, não aponta para o firmamento com gestos de grandeza, fala exclusivamente das coisas imundas do mundo, do cotidiano anônimo desglamorizado. Não guarda segredos, narra apenas pequenos desenredos. Alguns interiores tão invisíveis, imperceptíveis e desimportantes, que poderiam muito bem ser chamados de dramas inexistenciais. A poesia que faço é somente a poesia que me faz existir. A poesia que faço, de André Pinheiro, que está conosco aqui hoje novamente. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, André Pinheiro. Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Eduardo. Um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Sempre bom estar com os amigos, né? Eu fiquei estudando, né, o teu livro novamente, porque primeiro eu li para me deliciar nas poesias, né? Aí, agora, né, como a gente ia conversar de pertinho contigo sobre isso, eu digo, não, agora eu vou estudar o livro dele, né? Aí me deparei com essa poesia aqui que eu achei tão fantástica isso. Dramas inexistenciais. A gente fala de... Estou com problemas existenciais, isso é uma coisa bem corriqueira, né? Estou com problemas existenciais, né? E o que são dramas inexistenciais para ti? O poema em questão, ele fala todo sobre uma autocrítica individual e também coletiva. Sim. De quando o ser humano se coloca no espelho e se dá conta da sua insignificância, né? A maior parte do tempo, e nós somos muito incentivados a isso, né, por um capitalismo, por uma indústria cultural, pela publicidade, nós somos muito incentivados a supervalorizar a nossa própria existência, a nossa própria atuação e a nossa própria presença, né? O ego, ele é inflado diuturnamente, né, por todo um sistema ao qual nós estamos atrelados. A minha tentativa de autocrítica foi justamente essa, né? Tentar um desprendimento e pensar, nossa, nós somos efêmeros, né? Nós somos pequenos diante da imensidão da vida. Como todos passaram, todos passarão, nós também passaremos. E despir um pouco, né, o olhar, despir o nosso próprio sentir dessa pretensão, né? Esse é um poema que ele é um manifesto anti-pretensão, né? Anti-narcisismo, reconhecer a nossa insignificância, não no sentido de autoflagelo, né? Não é isso também, né? Não tem nenhum masoquismo e nenhum autoflagelo, mas é de a gente tentar se colocar no lugar, né? Poxa, nós somos bilhões de seres humanos. Sim. Nesse plano aqui, na Terra, sim, nesse plano. Né? Eu acho ele muito corajoso, André, na verdade. E dentre esses bilhões de seres humanos, cara, não dá para eu dizer assim, eu sou tão especial. Sim, não, eu sou mais um, né? Eu estou dividindo espaço, eu estou em relação, eu estou no nível de muita gente. Então, não tem por que eu querer me destacar, né? Pelo contrário, a partir do reconhecimento da minha condição limitada, que é a minha humanidade, eu tento me tranquilizar em relação a isso. Eu achei muito corajoso, assim, a escrever dessa forma, né? Ela não é a melhor do mundo, nem a melhor do meu país, nem, né?
Eu acho que a gente que escreve também, né? Eduardo escreve, eu escrevo, eu acho muito difícil a gente se colocar desta forma, porque existem os críticos literários, né? Que querem, na verdade, muitos deles acabar com aquilo que a gente faz, né? Ou acabar, ou, sei lá, desdenhar, sempre tem uma coisinha assim, mas poderia ser isso, poderia ser aquilo. Mas a partir do momento que tu dizes, né, não, a minha poesia não é a melhor do mundo, né? Então fica quieto tu, deixa eu escrever como eu quero, né? Porque assim, como é que a gente pode falar sobre isso? Todo escritor, toda escritora, né, e aqui eu estou ladeado por uma dupla de escritores, né? Todo mundo tem sua vaidade, né? Claro. Se você não tivesse vaidade, ficaria na gaveta, você não publicaria. Sim, Publicar sim. é tornar público. Todos temos a nossa vaidade. E o desafio, no meu entender, é domar essa vaidade, né? Não deixar que ela tome conta e que ela não seja o guia do teu trabalho. E aí, o que você fala é bem legal, Kátia. Eu não tinha pensado nessa perspectiva ainda, que é o seguinte, né? Quando eu me desarmo, eu falo assim, não, minha poesia ela é ordinária, né? Não é assim uma falsa humildade, é uma tentativa mesmo de um exercício de me colocar num lugar humano. E aí se chega o crítico e pode chegar e detonar e desancar a minha poesia, eu vou dizer, não, você tem razão, é isso mesmo. Se a minha poesia é ruim para você, ela é ruim para você, né? Eu não vou discutir, você tem razão, né? Então é isso, tirar também, né, o peso de uma certa competitividade também que existe, né? Por exemplo, existe um mercado editorial, né? Claro que nós aqui na região de Itajaí, nós estamos distante de grandes centros, né? Nós temos uma cena muito local. E mesmo dentro dessa cena local, é lamentável você ver a competitividade entre algumas pessoas, né? Uma vaidade que impede, às vezes, relações, né? Eu passei por isso quando eu lancei o meu livro em 2019, eu sofri um boicote de algumas pessoas por conta disso. Claro, a gente fica triste não pelo boicote do livro em si, mas pela atitude das pessoas. É justamente disso que eu falava, porque essas questões elas já me incomodavam antes do lançamento do livro, tanto é que esse poema está no livro, né? Então, obviamente, eu escrevi antes, eu escrevi esse poema, acredito que lá por 2014, se eu não me engano. Mas aí quando eu via assim, as pessoas disputando isso, aquilo, e disputando atenção, disputando... É como se hoje você fosse disputar likes, né? Então, eu achava Sim. isso tão cansativo. Eu só quero fazer minha poesia e Não deu, pequenininho, né? né? E aí eu só quero fazer minha poesia, fazer com que ela chegue até as pessoas, né? E quando ela chegar às pessoas também, azar de quem leu. André, Né? mas tu és um poeta que estuda, né? Eu sei que tu estudas, eu sei que tu és professor, né? Que tu és um curioso, né? O poeta em si é um Curioso. curioso, né? Na verdade. O escritor, né? Se não for curioso, ele vai escrever sobre o quê, na verdade, né? Então, essa tua poesia, ela não é uma Helles poesia, né? Ela é uma poesia estudada, Você que né? sabe. Você que sabe. Não, Ela pode ser estudada é em porque tem uma reles. intenção, né? Isso aqui tudo, né? Que eu li de novo agora, hoje da manhã até agora. Ela tem uma intenção, né? Então, quando ela tem uma intenção, eu suponho sempre que tem um fundamento, porque a gente faz pensado a coisa, né? A gente escreve sabendo o que está escrevendo, né? Então, eu acho que... Qual é esse fundamento? Então, conta para nós. Como que tu... Assim, não, desculpa te eu cortar. ia te perguntar o que tu estudas, o que tu lês. Assim, eu penso assim, né? O fato de ser pensado também não significa que terá qualidade, né? Tem gente que pensa besteira o tempo todo, né? Hoje eu estava numa aula e eu sou professor de história, professor de sociologia, já lecionei filosofia também. E hoje eu estava numa aula minha de história defendendo a disciplina de filosofia, que é de um outro professor, né? Naquele colégio. Eu falei, gente, a filosofia para mim é a disciplina mais importante do colégio, porque ela vai te ajudar a pensar com qualidade, né? A poesia, ela exercita, né? A arte do pensar, né? E é justamente isso, pensar com qualidade. Por exemplo, a gente tá, no Brasil de hoje, a gente está cheio de pessoa que pensa e só pensa besteira e conduzir o país para o buraco que É está. verdade. Então, o fato de ser pensado, ele não significa exatamente um atestado de qualidade, né? Eu, por exemplo, penso muita besteira. Mas, assim, indo mais diretamente para a sua pergunta, eu
eu sou realmente um curioso, né? Eu estou sempre atrás de muita coisa. Eu não vejo nenhum gesto humano desprovido de intenção, né? Então, mesmo que fosse uma obra aleatória, teria uma intenção que seria a aleatoriedade, né? Mas, assim, eu agora, por exemplo, estou numa pegada de estudar o Jesus histórico, olha só. Estudar o Jesus histórico porque me ocorreu saber mais sobre isso. Sim. Depois quero saber um pouco mais sobre cartografia, né? Então eu vou buscando assuntos assim que eles podem parecer os mais aleatórios possíveis, mas eles vão na minha cabeça formar um universo, vão formar uma maneira de ler o mundo. Mas eu acredito que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, sejam assim, né? Uns escolhem a poesia, outros escolhem o futebol, outros escolhem o samba, outros escolhem o sadomasoquismo, outros escolhem, sei lá, pequenos furtos, né? Outros escolhem, enfim. Cada um vai naquilo que lhe atrai, né? Mas para ti, a todo mundo poesia, buscando. ela surge, então, como uma espécie de fuga? Fuga da realidade, alguma coisa assim? Não, de maneira nenhuma. Ela surge como uma tentativa de contato maior com a realidade. Eu não fujo, eu quero abraçar a realidade. Só que como a realidade ela é muito plural, né? A gente tem realidades, aí a poesia ela tem essa... Eu vejo, né? Não na minha poesia, mas na poesia de todo mundo, né, cara? Na poesia de quem fizer poesia, eu vejo na poesia essa potência de abraçar a realidade. Uhum. Eu estava pensando aqui, tu falaste, tudo tem uma intencionalidade, né? Talvez eu tenha feito a pergunta errada. Porque quando eu faço um poema com uma intenção de que ela tenha uma qualidade poética, eu vou atrás de ler ou de estudar coisas que tenham qualidade poética, né? Então, essa intenção que me parece que eu vejo aqui no teu texto, entendeu? Na tua poesia, assim, parece que tem uma qualidade poética porque a tua intenção é que tenha qualidade poética, entende? Que bom que você vê assim, que bom. Tem gente que já não sou, vê, né? Isso é eu relativo, sou uma né? chata, não sei se tu sabe, mas eu sou uma chata em relação a isso. Então, eu fico vasculhando, né? Então, eu vejo realmente isso em em quase todos os teus textos, no inglês aqui, que eu não entendo nada, então eu não posso falar. Tem uma poesia em inglês aqui, que tu escreve em inglês também, né? Tem algumas coisas em inglês, umas coisas em espanhol, tem umas coisas assim que eu pego o idioma que eu arranho e eu vou criando em cima dele já. Legal, né? Eu nunca inquietude. escrevi, eu nunca me Sabe aventurei a que escrever em espanhol, poderia ter feito isso. Eu estou eu esperando. mandei agora alguns poemas, né, para a Kátia também publicar, e eu fiquei com medo de mandar os que eu tenho em outra língua. Pois é. Eu quero pegar umas aulas de russo aí com você, de ucraniano, para ver se eu consigo criar alguma coisa aí também. Eu uso da ucraniana mais difícil para mim. Porque também tem uma coisa, gente, dessa intencionalidade da poesia, mas tem uma coisa de fruição também, de diversão, de você se divertir com os sons das palavras. Né? Com as palavras. Claro. Né? Eu lembro quando minha filha tinha 3 anos, ela olhou, eu tinha em casa um quadro do Drummond, pintado pelo Belchior. E aí ela olhou e falou assim, pai, quem é aquele velhinho da foto ali? Eu falei assim, aquele ali é o Drummond, ele é um poeta, né, considerado um dos maiores, talvez o maior poeta brasileiro. Ela assim, pai, o que é um poeta? Criança de 3 anos de idade. Daí, como é que eu vou explicar? Eu falei para ela, olha, filha, o poeta é uma pessoa que brinca com as palavras. É isso também. É que, sei lá, eu acho que o dia a dia, né, o mundo faz a gente tão sério, né, em algumas coisas, né, que depois, avaliando tudo, eu quero que seja um texto muito bom. É aquela vaidade que tu estava falando antes, né? Eu quero que alguém pegue meu texto e diga que tá bom o meu texto, tá bom o meu texto. Eu já tive gente que disse, eu já tive gente que disse, isso aqui tá uma bosta, né? Já tive, assim, uma pessoa que disse isso. Uma pessoa, na verdade, disse isso para mim. Uhum. E daí, logo em seguida que ele disse isso, o outro disse assim, mas isso aqui tá muito bom. Eu digo, mas então é difícil, né? Aí Decidam aí. É difícil, então eu tenho Decidam que aí, saber. enquanto vocês brigam, eu escrevo mais um outro. Isso em oficina de criação literária já me aconteceu, sabe? Assim, me aconteceu também de eu levar o meu texto para 2 professores diferentes, de 2 oficinas de criação literária, e um achar ótimo e o outro não, né? Então, a gente tem mais que saber interpretar o próprio trabalho, né? Avaliar o próprio trabalho. Né?
É verdade. Senão... Esse meu livro aqui eu lancei em 2019, né? E assim, eu escrevo poesia sistematicamente desde 1997, né? Que eu fui acusado de ser poeta e não consegui provar minha inocência. Então, eu demorei, assim, 22 anos para querer ter um livro, né, solo. Participei de outras coisas, né? Participei de livro coletivo, que eu achei o máximo, assim. Mas para querer ter um livro, não, esse é o livro do André, demorei mais de 20 anos, né? Então, é um tempo que a gente vai também meio que procurando a própria voz, né? A gente tem uma busca de Então, ótimo autoconhecimento isso aí. aí que tu está Uma dizendo, busca de porque é autoconhecimento. verdade. A gente custa achar a própria voz. Eu acho também que a gente é influenciado por muitos outros escritores, Claro. poetas, Uhum. até a gente se encontrar, né? Aí você fala, Kátia, de uma coisa muito preciosa que me remete a uma cena daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Quando o Mr. Keats, né, que é o personagem do Robin Williams, ele fala para os alunos: nós somos continuadores de uma É, tradição, né? é, Existe uma ancestralidade na poesia, né? Por exemplo, sim, quando eu faço minhas oficinas de criação poética, que aliás faz tempo que eu não faço, a primeira coisa que eu faço é a chamada dos ancestrais, dos poetas e as poetisas que vieram antes de nós, né? legal. Então, assim, até a gente encontrar a nossa voz demora, até porque quando a gente começa a escrever, talvez a vida inteira, a gente às vezes pega uma coisa que veio muito diretamente de outro escritor, de outra escritora, e aí de repente cria algo, a gente acha que criou, mas inconscientemente pegou Claro, mesmo que seja um clichê poético de outra pessoa, né? E aí vai ter as pessoas que vão dizer: não, mas isso parece tal poeta, isso parece fulano, isso parece Beltrano, né? E aí você fica: pô, será que eu tô muito próximo, copiando, estou muito né? influenciado, né? Aí você começa a ficar esperto também em relação a isso, e ao mesmo tempo você vai descobrindo coisas que não dão certo. Por exemplo, se for fazer poesia assim, de poema de quadrinha, né, com muita rima, por exemplo, soneto, eu sou péssimo sonetista. Então você vai descobrindo também aquilo que dá certo, aquilo que não dá. Eu conheço poetas, meus amigas minhas, que rimam muito bem, né? Tem rima rica, né? Que sabe colocar para cima nessa história da rima. Eu já não consigo, já sou um poeta diferente disso. E não adianta eu querer tentar mudar uma coisa que está em mim, né? Sim, já é o teu jeito, né? Mas, André, Bom, tem uma outra coisa aí que a gente observou nos teus textos, que é a religiosidade. Tu sabes que agora eu estou interessada na literatura e religiosidade, né? Que a gente vai chamar de cosmologia afro-brasileira. E alguns, tem um aqui especificamente, que eu já li várias vezes no podcast, inclusive, que é Travessia, né? Tem duas travessias aqui, né, no tem teu livro. duas. Só que tem uma que é O andar. o andar, O andar. desculpa. O O andar. andar. O andar é um termo que vem da cultura banto, que Hum. significa rede. Rede. Ah, De conexão, de contato, né? E foi o seguinte: no ano de 2010 eu fui contemplado com o edital da Fundação Palmares uhum. para organizar um evento de aniversário de 25 anos da Fundação Palmares na região sul. Então, assim, eu tinha, claro, tinha uma equipe trabalhando junto comigo, né? Foi maravilhoso. A gente reuniu artistas de várias áreas, assim, um evento multimídia, artistas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina. E a gente fez um evento de 3 dias num local chamado Satélite Prontidão, que é um clube social negro na periferia de Porto Alegre. E o evento era o Andar, Ritmos, Poéticas e Corpos. E aí eu estava naquela vibe do Andar, eu estava numa fase assim também bem difícil, né, na minha vida, e estava no meio de uma viagem de ônibus. Aí, cara, eu fui, né, tava numa opressão tão grande assim, e aí começaram a vir à minha cabeça algumas imagens ancestrais, né, de travessia do Atlântico, tal, né, de navio negreiro, né, de tumbeiro. E aí me veio esse poema da travessia. Eu escrevi num banco de ônibus, né, meio que num fôlego só. E aí ficou. E aí esse poema a gente apresentou no evento, e mesmo depois do evento esse poema ele me acompanha. Eu gosto de levá-lo a vários lugares onde eu vou. É maravilhoso. Queres ler um pra gente? Bora lá. Foi na travessia da imensa calunga que pude mirar pela primeira vez a minha face negra. Densa escuridão, breu do meu pesar, soluços e ais, asfixia, nunca chega ao cais, melancolia, vozes abafadas, desventurador já sem metáforas, minha vida entregue a essa diáspora. Foi na travessia da imensa calunga que pude mirar pela primeira vez a minha face negra. Outrora fui trabalhador, guerreiro, príncipe, caçador. Fui rainha, artesã, sacerdotisa, gente da minha gente.
Hoje sou apenas negra, negro, mercadoria que se avalia pelos dentes ou pela espessura das canelas. Misteriosa noite adentro, foi na travessia da imensa calunga que pude mirar pela primeira vez a minha face negra. Olorum, Oxalá, Oiá, Ogum, Oxum, Xangô, Iemanjá, Oxóssi, Exu. Minhas divindades ancestrais, que se tornaram forças da natureza, sempre empreendendo o trânsito entre o Orum e o Aiê, entre os céus e a terra. Pois aqui nesta terra para onde fomos trazidos, os orixás são uma crença estranha, exótica, macumba, coisa do diabo, coisa de preto, entende? Então, haja sincretismo com a malandragem de Exu, a coragem de Ogum, a sede de justiça de Xangô, sem deixar de lado a ousadia de Oiá e a sabedoria de Oxalá. Estamos aí. Das senzalas para os templos simples, nas favelas ou bairros afastados, sobrevivemos a tudo, inclusive a fúria daqueles que, com a Bíblia embaixo do braço e sob a proteção divina, de um Deus branco, é claro, profanam nossos congás, nossos pejis, destroem as nossas tendas e roças. Tudo, é claro, em nome do Senhor. Muito bom isso. Muito lindo. E isso tem a ver com a tua religiosidade? Ou Tem, só... né? Sempre tem. Ninguém escreve um texto desse se não conhece, né? Se não conhece, né? Se não conhece um pouco. Eu sei que tu é fã da Oiá, né? Não sei se a palavra é fã, né? Porque fã, a gente é fã de um artista, é fã de um atleta, né? As divindades a gente tem respeito, né? Né? Um fã que eu quero dizer nesse sentido, né? Isso, Mas eu gosto muito, tem um outro texto aqui que me lembra dela, que é Vento. O vento traz reviravoltas, o vento que revira e volta, a volta que revira o vento. Vento que respira, sopra, vento que inspira e solta, revolta, vento que refaz a rota, vem com toda a insanidade para varrer com intensidade toda a dor, desilusão. Vem, revolve o firmamento, leva embora o desalento e traz a revolução. É o vento que revitaliza o tempo que relativiza o senso e volta às voltas com a volta que revira o vento. Muito bom isso. Obrigado. E pior que quando eu escrevi não pensei na Oiá, né? Mas certamente estava próximo ali quando eu escrevi. O vento. Qual é o teu texto que virou música? Tem tem dois, né? Tem um que é um texto chamado Ritmo, né? Que foi musicado pelo meu querido amigo Eduardo Hora, da banda Dissonora. Eles musicaram e gravaram, chamado Ritmo, ficou belíssimo, né? E tem o outro que é o Vira-Lata Blues, né? A Vida de Cachorro. Esse aí virou um blues de 12 compassos ali, né? A gente tem que conhecer essas músicas. Esses dois. Tem no YouTube alguma coisa? Não, uma gravação? Porque eu não sou... A gravação da Dissonora, aí eu não sei se eles publicaram em algum lugar, deve ter publicado, né? Eu sei que o Eduardo mandou para mim, eu chorei quando eu ouvi, ficou belíssimo, sim. Mas eu não sei onde tá, mas eu sei que eles já tocaram em público, e citaram meu nome até, eu fiquei sabendo de boca a boca, as pessoas falaram, tocaram a música tua lá, não, mas não sei fazer música, daí o cara, não, é o Eduardo Hora lá, assim, tá. Legal, legal. Esse negócio chega no ouvido da gente. Porque a tua poesia, ela tem uma cadência, né? Uma cadência assim que parece que para quem toca fica fácil de botar uma música, né? Me parece isso, não sei, estou falando de leigo, assim, mas ela tem uma cadência, né? Que bom que você percebeu. Uma coisa assim, de ritmo, né? Ritmo. Tem. Que bom que você percebeu, né? Porque assim, por que eu sou poeta, né? Porque eu não sou bom músico. Mas porque quando eu tinha lá meus 15 anos, né? 16, né? Que eu escutava lá Raul, escutava os Beatles, escutava Bob Dylan. Eu pensava, eu queria ser um artista como esse, né? E se eu fizesse música, né? Como é que ia ser as letras das minhas músicas? Aí eu comecei a fazer as letras de supostas músicas. E aí isso virou... Que legal. Poesia, porque eu nunca aprendi a tocar de verdade, né? Eu só engano ali e eu não sei cantar, né? Eu tenho uma voz de taquara rachada aqui, meu Deus do céu. Então não fui para música, aí fui para letra, que aí desembocou na poesia. Então minha poesia ela surge a partir da música pop, né? Que eu ouvia na adolescência, que não é o pop de hoje, era um outro pop com outra pegada. Então nós temos isso aí em comum, então. O Eduardo, eu e tu. Olha só. O Eduardo toca violão também, canta. O Eduardo toca violão. E eu queria muito ter tocado piano na vida. Não, mas você canta bem, que eu sei, eu já ouvi.
Eu canto, mas queria... Eu Vocês gosto podem bastante. fazer uma dupla, eu posso ser o empresário. Eu já toco a caixa tentei, mas canto. olha, quem apresentou Chico Buarque para o Eduardo fui eu. O Eduardo não conhecia o Chico Buarque. Não, conhecia, não, que eu não conhecia o Chico Buarque. É que eu não escutava tanto. Senão eu vou pensar, meu Deus, como o cara não conhece Chico Massacrei o Buarque? Eduardo com o Chico Buarque, coitado. Coitado, né? Pô. Tu usa as tuas poesias ou poesia para trabalhar na sala de aula? Bem pouco. Porque assim, eu tenho poemas que eu acho que eles não vão se encaixar no ensino médio e fundamental. Assim. Tem coisa que tem termos considerados inadequados, né? Sim. Então, não posso, por exemplo, ler um foda-se ali para os meus alunos de ensino médio, não vou ter problema. Adorei aquele, inclusive. Vou perder meu trabalho se eu ler o foda-se para os alunos. Não posso. Literalmente não posso tacar o foda-se. Né? Aí um público adulto eu já posso, né? Como vocês, né? Como as pessoas que vão ouvir. Crianças não ouçam esse podcast, principalmente se for crianças viadas, não ouçam. Porque criança viada não pode ouvir. Então é por isso. Toque esse. Mas às vezes eu uso quando, por exemplo, vou falar de política, por exemplo, vou abordar um conteúdo como a ditadura militar no Brasil, né, o próprio nazismo, aí tem poemas aqui que dialogam diretamente com isso e eu posso livremente ler para eles, né? É curioso, né? É um paradoxo, né? Você poder ler livremente um negócio sobre a ditadura é um paradoxo interessante. É um paradoxo, realmente. É necessário, né? Necessário ter que dar um choque. Não sei até quando vai ser possível. Infelizmente. Mas e na faculdade, tu consegue fazer isso? Trabalho em universidade, sim. E não, às vezes consigo, né? Mas é que eu não gosto de ficar assim, eu faço poema, assim, não, tal, claro, mas tu trabalha além da tua poesia com outras poesias. Sim, com outros, sim, quando cabe, sim. Sim. Leminski, né? Sim. Hilda Hilst. Hilda Hilst é de matar também, né? Coisinha leve. Coisinha leve. Bukowski, né? Bukowski não lidamos com amenidades aqui nesse departamento. Essa coisa de rimar amor com dor não dá, né, André? Não, pelo amor, né? Não. Mas assim, tem gente que faz isso muito bem, que rima amor com dor, né? Tem a poesia que vai nesse viés e é muito boa, funciona muito bem, né? E a gente gosta, respeita, né? Não estou aqui desfazendo de ninguém, né? Eu não posso atacar aquele que é diferente de mim só por ele ser diferente, né? Tem espaço para todo mundo, não. Claro, óbvio. Tem espaço para todo mundo. Legal. Eu também respeito. Eu costumo dizer isso, né? Poxa vida, né? E eu faço isso com as coisas que eu escrevo também, sabe? Eu também. Quando eu vejo que está muito rimando amor com dor, eu jogo fora. E o amor com dor, eu acho que é uma expressão que a gente usa para quando a coisa está muito simples, muito medíocre, às vezes, até com o que a gente mesmo escreve. Quando é um clichê. Quando é um clichê literário, a gente usa. Isso. Mas assim, por que eu estou dizendo isso, né? Duas coisas, né? Não é errado você rimar amor com dor, né? O próprio Vinícius de Moraes, ele diz no Canto de Ossanha, né? Pergunte para o seu orixá, o amor só é bom se doer, né? Isso. Poxa, mas olha que lindo isso aí. Por que eu jogo fora quando eu rimo amor com dor? Porque eu faço isso muito mal. E tem pessoas que fazem bem. As pessoas que fazem agora tu chegou no ponto, realmente. Dorival Caymmi você também, né? Você não estava também desdenhando de ninguém. Não, eu entendi o que você falou. Assim como eu também não estou. Mas, por exemplo, assim, o Dorival Caymmi, ele fazia isso muito bem, cara. Eu não sei fazer. Eu também não. O Dorival Caymmi diz: o pescador tem dois amor, um bem na terra e um bem no mar. Olha só, se eu disser o pescador tem dois amores e não dois amores, vai ficar horrível. Mas ele diz isso e tu baba quando ele canta isso, né? Mas aí também tem aquela coisa, as pessoas também batem palma porque é ele. Aí também não é a qualidade, é o nome. Mas mas é a qualidade. O pescador tem dois amores, um bem na terra e um bem no mar. Essa música é lindíssima. Eu já não. Você não gosta? Eu já divirjo. Já não aprecio a questão de afinidade, né? Não tenho afinidade. Tá bom. Porque, por exemplo, é bem o que eu digo assim. Se ele disser isso, então é bom. Se eu disser não é, então você tem um argumento de autoridade, não a qualidade do que foi dito. Né? Eu acho muito linda essa frase. Aliás, eu acho muito linda essa música. Mas acho que aí entra uma questão dessa discussão que a gente tem. O dito... Fala, Eduardo. Tem essa discussão a respeito de língua.
É muito interessante. Por exemplo, isso eu vejo uma marca, né, da língua portuguesa brasileira. Por exemplo, quando a gente vai ao mercado, lá na padaria, por exemplo, e pede, eu quero 2 pão. Porque na regra tem que ter o verbo concordar ali, enfim. Mas numa gramática interna que nós temos, internamente a gente vai entender, pô, se eu falar 2, já sabe-se que é mais de um, então eu posso falar só o pão. Só coloquei no número. Então tem uma questão da língua, né, também você precisa do país. contexto, né? É do contexto, exato. Por exemplo, no contexto do Dorival Caymmi funciona, no meu não. Sim. É sim, isso? Exato. Que a língua é igual a roupa, né? Dependendo do contexto, você vai usar um diferente tipo de roupa, né? É muito... Exatamente. Se eu aparecer aqui de terno e gravata, tá fora do meu contexto, não vai funcionar para mim, entendeu? Então, assim, é por isso que eu digo, tem lugar, tem espaço para todo mundo, né? Quando eu falo assim, não gosto, não é que seja ruim. Eu brinco com algumas coisas, eu falo muito dos meus alunos, né? Que a gente tem esse conflito de gerações bacana, né? Entre professor e aluno e tal. Que é o seguinte, eu falo assim, gente, o fato de não gostar não significa que seja ruim, é apenas não tenho afinidade. Tem muita coisa boa que eu não gosto, tem muita coisa ruim que eu gosto. Então, para mim é muito tranquilo, né? Para mim é tranquilíssimo aí. Como eu digo, tem pessoas que fazem isso muito bem, eu já não tenho habilidade, assim, de rimar, de manejar tão bem algumas coisas que outras pessoas têm. Aí é bem tranquilo e é muito respeito, assim, que a gente tem que ter, né? E o Eduardo, acho que mencionou muito bem essa questão de um certo preconceito linguístico que a gente tem, né? Por exemplo, às vezes você também está no seu poema e você vai utilizar um maneirismo, né? Por exemplo, eu tenho poema que não está no livro aí que eu uso alguns maneirismos de Preto Velho. E aí você vai, né? Claro, você vai colocar um itálico, né? Porque quem está lendo vai saber que é uma coisa ali, um maneirismo, né? Mas a gente usa. Não separou nenhum aí para a gente ouvir? Separei. Então lê para nós. E no final das contas, o poema é quem escolhe o poeta, ao contrário do que pensa a maioria. Ainda em estado oculto, o poema caminha lado a lado com o poeta nas ruas. Silenciosamente, senta-se também com ele à mesa para o café. Acompanha discreto a leitura do jornal. Enquanto prepara a simbiose, divide com o poeta todas as horas e circunstâncias, até que finalmente afirma para si mesmo: está pronto. Nesse exato momento, o poema agarra o poeta pelo braço, pelo colarinho, e interrompendo aquele que pode ser o mais precioso dos afazeres, convida o seu companheiro, na verdade uma espécie de médium, ao maravilhoso ato da criação. Esse poema chama-se O Poema e o Poeta. Eu escrevi a partir de um diálogo com um amigo meu sobre isso. Eu encontrei um amigo na rua, um amigo que é poeta também, a gente começou a conversar sobre processo criativo, sim, na esquina da rua. Aí eu saí com isso, aí depois veio o poema na cabeça. É legal mesmo, né? Pensar que é o poema que te atrai, né? Que atrai para que tu faça, né? Aquilo, né? Te escolhe, né? Não o contrário. E sabe que muitos poemas meus nasceram assim também, de conversas com amigos, né? Passar a madrugada no parque andando, em Curitiba, né? No Parque Barigui, dando voltas no parque. E dali saíram vários poemas. É legal, né? Alguém falar que acontece a mesma coisa quando está conversando com amigos. Eu acho que sempre tem um momento que tu pode arrancar ali daquele momento algumas palavras, né? Contos também são assim, né? Tu escreve contos da coisa observada, né? Crônica também, né? A pessoa está andando na rua e vê uma situação, escreve uma crônica. É observação da vida, na verdade, né? Em forma de poesia. É esse contato com a realidade, né? E uma coisa que também às vezes acontece comigo é o seguinte: às vezes uma frase fica na minha cabeça, ou alguma coisa que eu falei, ou alguma coisa que eu ouvi de alguém, e aí o poema ele surge a partir daquela frase inicial, ou daquela expressão. Então às vezes eu fico uns 2, 3 dias com uma ideia central assim na cabeça, e pensando, não, tenho que dar forma para isso aqui. Aí chega um momento que aí parece que o negócio me diz, tá pronto. Aí eu sento e ponho para fora. E tu escreve bastante, André? Escrevo, mas eu jogo muita coisa fora. Eu mais jogo coisa fora do que aproveito. O que dizer? Não dói? Tem coisa que eu olho assim, não dói. Eu olho ali e penso assim, mas
desculpa a expressão, assim, pô, que merda isso aqui. E ainda rasgo para não ter perigo de ninguém achar. Escreve à mão, Escreva à mão, escreva no computador, sei lá. Acho que no computador dói menos. O que tiver ao alcance, estou escrevendo. Acho que no computador dói menos apagar o arquivo. No papel... Eu, às vezes... Para mim, pelo menos, às vezes estou sem nada, Às vezes estou sem nada, eu ligo o gravador de áudio do telefone e digo ali a ideia para depois desenvolver melhor. Tem isso também. Eu já fiz isso de madrugada, assim, daí me acordo de manhã, vou ouvir e não lembro que fui eu que falei aquilo ali. Foi alguma entidade, de repente, que veio ali? Não, eu dormi, eu sou sonâmbula. Aí eu lembro na hora, eu lembro que eu peguei o gravador. Sonho também, eu faço isso. Daí depois eu falei, meu Deus, eu não acredito que foi eu que falei isso. Um inconsciente aparecendo aí. Nunca aconteceu com vocês, assim, de acontecer um negócio e você não ter certeza se sonhou aquilo, se foi verdade? Ah, sim. Então, eu já escrevi sobre isso, já fiz um poema sobre isso, né? Cara, aquele momento que você lembra, nossa, mas isso foi verdade ou só foi um sonho? Alguma coisa pois cara, às vezes acontece um negócio que eu não sei se é verdade ou não, assim. A gente fica na dúvida, é isso mesmo. Acontece bastante. Como é que mesmo? Então alguém vai pensar, Matrix. Nossa, Matrix. O ouvinte vai pensar, nossa, esse cara é perturbado. Aliás, nós estamos aqui mais para perturbado mesmo, os três aqui falando. Só falta uma Mas cerveja. Não tem como artista ser normal. Não tem como artista ser normal. Ai, gente, não tem como ser louco. normal hoje em dia. Quer dizer, acho que nunca ser teve. normal é um problema, né? Ser normal é um problema. Boa, Eduardo, boa. Mas já dizia o Caetano também, né? De perto ninguém é normal, né? Ninguém é normal. Tipo e tem o Belchior também, né? Ao vivo é muito pior. Agora é hora do público dizer Que pena! Eu vou cortar isso aí, tá, André? Vai cortar? Ui, como faz, né? Muito bem, Kátia e André, muito obrigado por mais esse momento juntos, né? Descontraindo, principalmente nesse momento que ainda continua de pandemia, né? Você que está em casa, escutando, se puder, continue em casa. Né? Sei que muita gente não pode, tem seus compromissos, né? Mas se cuidem, galera, né? Mesmo as pessoas vacinadas, né, que são pouquíssimas, mas mesmo elas, ou as assintomáticas, essas pessoas também transmitem o vírus. Não queremos trazer notícia ruim, a gente é o tempo todo bombardeado por isso, mas lembrar, né, todos, né, sobre o óbvio sempre é interessante. E aí, dessa maneira, a gente consegue tirar um pouco a cabeça aqui, né, do meio comum e levar para uma altura, né? Falando sobre poesia, falando sobre arte, falando sobre religião, a busca do sagrado, cosmologia. E aí a gente tem nossos convidados aí, que a Kátia está organizando isso de uma maneira muito legal, e eu participando, né, como leigo no assunto, estou aprendendo cada dia mais a respeito, né, da fé, de pessoas que têm uma fé diferente, que acreditam em coisas, ou, né, como posso colocar aqui, acredita em uma outra cosmologia, né? Diferente da que eu acredito. E o legal é isso, que a gente vê que a gente tem os nossos porquês. Né? Obrigado por me incluírem nessas conversas. Uma hora tu vem para o nosso lado. Ou não, né? Quem sabe? Gente, obrigado aí pelo espaço, né? E eu vou aproveitar o espaço aqui e divulgar um outro trabalho que eu tenho, já que o Eduardo falou em fé, espiritualidade. Conheçam aí o podcast Andar com Fé, Religião e Espiritualidade. É um podcast que eu estou desenvolvendo, no qual eu falo sobre as diferentes religiões, crenças e práticas espirituais. São programinhas ali de 5, 6 minutos, né, nos quais eu abordo um pouco as diferentes manifestações da fé. Andar com Fé está no Spotify. Valeu? Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. A inspiração veio justamente do nome da música do Gil, esse aí. André, como a gente te encontra nas redes sociais? Instagram, @PinheiroPoeta, Facebook, André Pinheiro. Show. Kátia? Kátia Nascimento, Facebook, Kátia R. Nascimento no Instagram. Beleza. Eu, Edu Fabrício, no Insta, Eduardo Fabrício P no Facebook. E encontre a gente, podcast Leov e oficinaliteraria.kn. Isso, Kátia? Isso aí. Beleza. Até o próximo episódio. Beijo para vocês. Tchau. Obrigada, André. Axé, para quem é de axé, paz para quem é de paz. E até a próxima, galera. Valeu.
d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando faz luar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. É bonito o canto de Iemanjá, sempre faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Odoiá.